ser despertada novamente. A igreja precisa hoje ser convencida novamente sobre fundamentos, porque esse tempo, essa pausa que nós tivemos, ela foi profundamente danosa, em todos os sentidos. Não apenas no sentido biológico, mas também no sentido espiritual. O que nós pensávamos sobre apostasia há 3 anos atrás, era uma mera introdução do que nós estamos vendo nos nossos dias. E o que se percebe é que algumas pessoas, elas acreditam que elas têm a capacidade de criar virtualmente uma igreja, um modelo de igreja, um modelo de vida cristã. E elas acreditam que com isso elas conseguirão sobreviver neste mundo. Este é um terrível engano que Satanás está promovendo. E devemos entender 2 coisas. Satanás, já há algum tempo, ele tem procurado gerar uma vida cristã, onde o centro não é Cristo, onde o centro é o homem. Satanás, já há muito tempo, ele tem procurado edificar uma igreja, no meio evangélico. Uma igreja que está completamente divorciada, desassociada daquilo que é o padrão da igreja no sentido bíblico da palavra. E muitos irmãos, eles estão inseridos. Nunca me esqueço daquele texto de Números capítulo 16, versículo 33, quando diz assim: pereceram no meio da congregação. Quantas pessoas elas estão morrendo mesmo dentro da congregação. Nesse último final de semana, nós tivemos um encontro maravilhoso, não foi no último final de semana, foi no início da semana, dessa semana, com os jovens, lá no Recanto Hebron. E o Senhor nos trouxe uma palavra muito especial sobre um paradoxo entre Judas e Pedro, onde nós podemos ver a nós mesmos, na vida desses 2 personagens bíblicos. E mesmo ali vivendo com o Senhor, recebendo a palavra do Senhor, mesmo ali, ouvindo, vendo, o que os nossos olhos nunca viram, ouvindo palavras que nenhuma pessoa aqui jamais pôde ouvir, ou da nossa geração, ou após aquela geração, por mais que tivéssemos a história dos apóstolos, dos pais da igreja e sucessivamente, aqueles homens, aqueles 12 especial, eles foram os homens mais privilegiados que já existiu na história da humanidade. Então nós temos 2 personagens. Então você vê o fim que cada um deles tomou. E a culpa em nenhum sentido, em nenhum momento, pode ser colocada nos ombros do nosso Senhor, porque Ele deu as mesmas oportunidades. Você vai ver que Judas e Pedro formam para nós um quadro maravilhoso, de uma profunda reflexão, porque eles ouviram, eles receberam, eles viveram aquele momento, que nós podemos dizer assim, um momento único na história da humanidade. Não sabemos por quanto tempo Adão e Eva viveram aquela glória do paraíso. Nós não sabemos. Não sabemos quanto tempo durou o capítulo 2 de Gênesis. Nós não sabemos. Mas eu digo para vocês que aquele tempo que Jesus passou de 3 anos e 6 meses com os seus discípulos foi muito, muito glorioso. Eu até me atrevo a dizer que o que aqueles 12 homens experimentaram, nem Adão e Eva no paraíso puderam experimentar. O problema é que eles não discerniram. Mas quando eles discerniram, quando seus olhos se abriram, naquele cenáculo que Jesus entrou e disse: paz seja convosco. Quando o nosso Senhor entrou naquele cenáculo, e diz: aqui, Tomé, enfia o teu dedo aqui. Quando Jesus entrou ali e soprou sobre eles o Espírito, aqueles homens nunca mais foram os mesmos.
Eles não estavam só dispostos a viver por aquela causa, eles morreram por aquela causa. Eles deram toda a vida deles. E tudo que nós temos, os escritos desses homens, e falo aqui de Pedro, falo de Paulo, Paulo posterior, claro, ele não viveu aquilo, mas aquele encontro de Paulo, a caminho de Damasco, aquela revelação de Cristo para ele, foi a glória de todas as glórias que ele pôde experimentar, a ponto dele dizer assim, toda a minha vida é um lixo, diante da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Então, meus irmãos, deixe-me adiantar aqui, senão a gente não entra na palavra. O que eu quero dizer para vocês é que nós precisamos recuperar muito do testemunho do Senhor, do testemunho da igreja, porque nós vivemos numa terrível apostasia, e Satanás trabalha para que todas essas coisas pereçam, para que essas coisas se tornem comuns, para que essas histórias não tenham vida, não tenham poder transformador, motivador para nós, a cada dia, quando amanhecermos o nosso dia, a cada semana, nós pudermos refletir que nós não somos desse mundo. Nossa vida não pode se limitar a isso, a simplesmente ao nosso lar, ao nosso trabalho, às nossas funções, ocupações. Nós temos um chamado muito maior, nós temos um destino muito maior. E digo para você, se você tem dificuldade de se desenvolver na vida cristã por causa de pecados passados, por causa de situações que ainda te amarram, quero te trazer uma palavra e receba do Senhor essa palavra. Você não pode mudar o que você fez de errado, mas você pode parar agora, se arrepender aos pés do Senhor e deixar que Ele mude o final da sua história. Porque você não pode ficar num cativeiro a vida toda, sendo um cristão medíocre. Porque nesse tempo, irmãos, nós vamos ver o mundo se degradando cada dia mais e mais. Cada dia mais e mais. Mas eu não me sinto incomodado com a degradação do mundo. A degradação do mundo não me incomoda. O que me incomoda é a apatia da igreja. É a superficialidade da fé. É a distorção do evangelho. É a mediocridade espiritual. É a apostasia. É você olhar para tantos irmãos, como Judas, como Pedro, viram tanto, receberam tanto, e ainda retrocedem. Você vê que Jesus, Ele preparou 2 banquetes. 2 banquetes Jesus preparou no seu ministério. Você se lembra? Um foi para Judas e o outro foi para Pedro. Judas, ele preparou antes da sua morte. E Pedro, ele preparou depois da sua morte. Um ia se perder e o outro estava perdido. Para Judas não se perder, Jesus preparou um banquete. Eu já contei isso para vocês. Quando Jesus preparou aquela ceia, pegou aquele pedaço de pão molhado e colocou na boca de Judas. Aquilo ali era uma demonstração na cultura judaica. Quando você convidava alguém que você queria honrar diante dos seus amigos, você fazia um banquete para ele e dava aquela surpresa. No alto da festa, do banquete, daquela ceia, você deveria pegar o pedaço de pão molhado, pôr no azeite e levar na boca dele. Todos naquela mesa iriam dizer: esse é o maior para o Senhor. Esse é quem Ele está honrando. Esse é o mais amado nessa mesa. Esse banquete foi feito para Ele. Nós somos apenas os convidados. Mas o grande convidado aqui é este. Todos os discípulos ficaram surpreendidos de ver Jesus molhar o pedaço de pão e colocar na boca de Judas. E ele disse: você vai me trair? Aquilo foi para Judas o maior convite à salvação. Aquilo foi a maior demonstração de amor que Jesus podia dar para Judas. Jesus nunca tinha feito aquilo. Judas precisava, mas Judas nunca valorizou Jesus. Judas, ele viu em Jesus um negócio para ele. Judas, ele acreditava que Jesus poderia ser tudo, menos Deus. Judas, quando ouvia Jesus falando da morte, aquilo para ele era um desalento, uma frustração. Então o que ele pensou? Eu tenho que sair fora disso, eu não vou sair de mãos vazias, minhas mãos vazias. Então ele fez de Jesus um negócio para si, e ele o vendeu.
E ele procurou os principais e vendeu o nosso Senhor. Ele o entregou com um beijo na face.